Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória ao Senhor. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Acabamos de entoar um lindo louvor, a esperança que nós precisamos só encontramos em Jesus. Falamos também do poder de Deus. E o tema da pregação dessa noite, esperança para os desesperançados. Aonde vou ler aqui uma leitura que se encontra em Marcos, no capítulo 10, no verso 46, onde está falando do cego de Bartimeu, ou em outras traduções está o cego de Jericó. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós rendemos graças ao Senhor. Não seja eu, mas seja o Senhor nessa noite. Que o Senhor cresça e eu diminua. Fala através dos meus lábios, fala no coração de cada vida que está nos ouvindo, fala no coração de cada vida que se faz presente aqui no teu templo. Assim eu oro e eu agradeço no nome de Jesus. O intuito dessa mensagem é motivar que vocês, até nos momentos difíceis, vocês criam a esperança somente em Jesus. Aqui nós vamos falar de um jovem que se encontrava à beira de um caminho, o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No verso 48 nos chama a atenção que fala assim: muitos me repreendiam, e que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. No verso 51 diz: e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Pode se assentar. Amados, nós estamos falando de um jovem que até mesmo parecia que ele estava bem desesperançoso mesmo, Ele estava à beira de um caminho, triste ali, cego. Mas naquele momento Jesus estava passando. E a palavra de Deus fala que ali era o último dia, era o último momento, de Jesus estava passando. Era o fim do seu ministério, E passando por Jericó, ele vai subir a Jerusalém e lá será crucificado. E ali era a última chance de Bartimeu. Ele não desperdiça a sua esperança. Ele aproveitou, Ele ouvindo que Jesus passando por ali, passando com uma multidão, ele cego, mas ele ouviu. E ele gritou muito alto: Jesus, tem misericórdia de mim. E a gente for aqui no verso 48, muitas das pessoas que estavam no meio da multidão estavam repreendendo ele. Ou seja, estava tentando silenciar a voz daquele homem que estava ali gritando por misericórdia de Deus. Quantas vezes no nosso caminho com Cristo Jesus, nós que andamos com Cristo Jesus, nós estamos junto a Jesus. Mas quantas vezes no nosso caminho pessoas, pode ser até mesmo na nossa parentela, pessoas que dizem ser nossos amigos. Você vai no culto hoje para quê? Você vai orar hoje para quê? Você vai clamar Jesus hoje de novo para quê? Mas eu quero te convidar em nome de Jesus. Se você tiver com essa esperança no Senhor, clamando como ele estava clamando, não ouvindo as vozes, e assim somente uma voz que é Jesus, você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque esse homem ele clamava. E quanto mais as pessoas repreendiam ele para tentar calar a voz dele, ele gritava mais uma vez: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus, com sua íntima compaixão, ouviu, alguém me gritou ali, e ele mandou que trouxesse essa pessoa, esse jovem, até Jesus. E quando ele chega até Jesus, o milagre acontece, porque Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Talvez você mesmo servindo Jesus, chegou aqui nessa noite, talvez você também já viveu novos milagres, mas talvez você está pensando: Jesus, será que ainda posso viver de novo algo novo? Jesus só está te perguntando: o que queres que eu te faça? E você que vai responder para Jesus. E assim a nossa caminhada com Deus. Ontem, aqui na vigília, o pastor, direcionado por Jesus, ele foi mencionado aqui uma mensagem, Tem pessoas que a gente vai ter que abrir mão. Samuel teve que abrir mão de Saul. Não é isso mesmo, pastor? E assim só a nossa vida cristã.
Na nossa caminhada com Jesus, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, até mesmo de vozes, né? Para viver um propósito diante de Deus. Deus é tão misericordioso que quando Ele quer falar conosco, Ele usa seus filhos que têm uma vida com Deus para direcionar uma mensagem específica para nós. E ontem nós estávamos aqui com alguém que se encontrava como Bartimeu, né? Estava à beira de um caminho, talvez estava gritando demais. E Jesus usou um pastor: olha, para você viver o extraordinário de Deus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Assim é a nossa vida. É fácil caminhar com Jesus? Não, mas também não é difícil. Porque para a gente viver o sobrenatural, para a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós, a gente vai ter que calar muitas vozes. A gente vai ter que silenciar muitas vozes, né? Hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, tem 10 anos servindo a Jesus, né? O Miguel sempre vai na minha casa e as mesmas mensagens que eu falo para o Miguel: Miguel, para eu chegar até a data de hoje, quantos amigos eu tive que abandonar? Não que eu não amo eles, eu amo meus amigos, mas eles não estão vivendo o propósito que eu preciso viver com Jesus. Então eu tenho que calar aquelas vozes. Quantos amigos que me fazem um convite: vamos ali para outra banda, né? Eu quero viver nesse caminho certo, porque no caminho certo tudo vai dar certo na minha vida. E olha só que interessante a esperança desse homem em Cristo Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite desesperançado mesmo. Talvez você até um dia encontrou com Jesus, mas no decorrer do caminho desviou, mas hoje Jesus já está aqui mais uma vez, te perguntando: o que queres que eu te faça mais uma vez? Né? Quantas pessoas que a gente ouviu um dia pregava, cantava, adorava o Senhor, estavam em comunhão conosco, mas no decorrer da vida, vozes mais altas que a voz do Senhor falava assim: olha, amiga, não vamos no culto hoje não, vamos ali na balada, não vamos ali, vamos fazer isso hoje não, vamos viver um novo propósito sem Jesus. Mas eu te convido nessa noite para criar uma nova esperança em Jesus. Eu te convido nessa noite para viver um sobrenatural com Deus. Eu estava vindo agora com o Miguel, eu e o Miguel de moto, eu tive que cortar uma volta porque o trânsito está impedido ali. E prove o Senhor que o Senhor nos caminhou no lugar certo. Ainda desci na contramão. Mas Jesus me direcionou ali para encontrar com uma vida. E eu creio que no momento que a gente ministrou ali, é isso que Jesus faz. A pessoa estava no meio de uma multidão que não tinha nada a ver com o propósito de Deus. E aí Jesus nos coloca ali para dizer assim: olha, Deus ainda tem poder de fazer mais para você, né? E eu fiquei feliz em ter visto ela, não das condições que ela estava, mas de poder ter visto essa pessoa. E eu creio que muito breve ela vai estar conosco, e há um propósito de Deus na vida dela. Por isso que nós, como Cristo Jesus, né, nós temos que estar posicionados, porque quando nós estamos posicionados, nós vamos ter autoridade para falar de Jesus para alguém. A gente vai ser exemplo para alguém. Porque é tão triste quando você vê um amigo, uma amiga, uma família perdido, e você também talvez está perdido, você não tem autoridade nem para falar de Jesus para ela, porque ela vai falar assim: a pessoa vai falar de Jesus para mim, se ela também está precisando da misericórdia de Deus. Então que nessa noite, em nome de Jesus, talvez você está na beira do caminho mais uma vez, você que está aí nos assistindo, mas há esperança de Deus sobre a sua vida. Jesus está te fazendo uma nova pergunta: o que queres que eu te faça de novo? Jesus é misericórdia, por isso que Ele está aqui no meio de nós. Por isso que hoje Ele nos levantou para ser um canal de bênção para você, né? Nós temos visto aqui o agir de Deus em todas as vigílias. Eu acho que eu tenho participado de quase todas. E todas as vezes que eu venho com o coração quebrantado, o Senhor sempre fala ao meu coração. Ontem mesmo o Senhor, pela misericórdia, falou comigo 2 vezes, usando seus filhos. E eu recebi como posse, eu recebi como autoridade espiritual. E na noite que eu vou dormir nessa madrugada, eu recebo uma visão da parte do Senhor. Então assim, gente, em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, adolescentes, eu convido a vocês a criar mais esperança no Senhor. Eu sei que caminhar com Jesus, nós vamos ter que ter uma vida de renúncia dia após dia. Vai ter amizade que a gente vai ter que dizer não para a glória de Deus. Eu tenho vários amigos, eu amo cada um com o amor de Jesus, mas eu não consigo mais viver ali, porque agora eu estou vivendo um novo propósito diante de Deus. Porque se eu estivesse andando com meus amigos, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo na minha casa hoje, que é o milagre de Deus. Porque todas as vezes Jesus perguntava para mim, nesses dias de aflições, Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Eu sempre respondia: é minha mãe liberta, é o meu irmão liberto, é a minha família sendo transformada. Mas para que isso venha acontecer, e como já está acontecendo, eu tenho que estar posicionado e seguindo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus cura o cego, Ele vai falar: tua fé te salvou. E ele agora segue Jesus, ele é salvo.
Porque quando Jesus fizer um milagre na minha e na sua vida, não é para você voltar para o monturo do lixo. Não é para você ficar ali encostado de novo como o cego estava. Jesus agora te tira da beira de um caminho e te traz para um caminho certo. E ainda te cura pela misericórdia. Né? A gente vê aí quantas pessoas que voltaram a ficar cegas de novo, Cássia. Voltaram a beber de novo, voltaram a fumar de novo, voltaram a prostituir de novo, porque voltaram de novo aonde Deus já tinha tirado. Ou seja, agora eles estão cegos tudo de novo. Jesus já tinha dado ali uma visão espiritual, abrido ali, peraí, epa, esse caminho que eu estava não é bom para meus olhos, mas agora Jesus, quando passa no ambiente, ele muda. Jesus está passando aqui nessa noite. Jesus se faz presente aqui nessa noite. Agora depende de você, porque Jesus já te fez uma pergunta. Jesus já te fez uma pergunta, quem fez é Ele. O que queres que eu te faça? É você que vai responder para Ele. E aí eu te pergunto, e se Ele fizer? Como você vai reagir se Ele fizer? Você vai continuar lá no monturo do lixo, cego? A Bíblia fala que ele estava como um mendigo, perdido ali, olha que triste. Quantas pessoas, né, que um dia, glória a Deus, eu me encontrava como ele, mendigo, moribundo e etc. Mas Jesus, por sua misericórdia, ele passou e eu aceitei Jesus. Eu clamei, Jesus, Senhor, eu não posso mais viver da forma que eu me encontro. E Jesus, com sua íntima compaixão, ele me libertou. Além dele ter me libertado, ele me salvou, porque eu tenho hoje a certeza da minha salvação, porque hoje agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós recebemos uma orientação pastoral, eu quero que vocês abram o coração para que Deus fale com vocês. Porque o pastor não está aqui para te julgar, o pastor não está aqui para te prisionar, ele está aqui para te curar, ele está aqui para te colocar no caminho certo. Né? Quem estava passando era o bom pastor, Jesus. Era Jesus que estava passando por ele, não era um homem comum não, viu? Mas tinha uma multidão com ele, muitos estavam seguindo Jesus, mas tinha outros que estavam repreendendo ali. Eu quero dizer para vocês que até no meio do cristão, né, da igreja em si, tem pessoas que não querem viver o propósito de Deus do seu lado. Não, eu estou aqui com você, mas eu não quero, depois do culto tem um negócio ali, cuidado, muito cuidado. Quem me conhece, eu sou de pouco amigo, porque para chegar até aqui não é fácil para renunciar a essa carne. Mas em todo tempo eu tenho ouvido e vivido a mensagem de Deus no meu coração, eu tenho vivido uma vida de renúncia pela misericórdia. E todas as vezes que alguém é direcionado por Deus para adentrar na minha casa, eles jamais sairão da minha casa vazio, porque na minha casa hoje é a casa transformada. Ainda que às vezes o Espírito Santo de Deus me dê uma palavra de confronto, por muitas vezes, quantas vezes Miguel foi na minha casa, às vezes ele falava, agora eu vou lá só para jantar. Mas às vezes, toda vez que ele sentava ali, antes de jantar, tinha uma mensagem direcionada por Deus. E eu creio que todas as vezes que ele foi na minha casa, ele acatou. Não estou falando só do Miguel, eu estou falando das pessoas, meus irmãos, parentelas, amigos, até mesmo meu trabalho. Porque isso é amor com Jesus. Jesus é amor, mas ele também é fogo, ele é misericórdia. Ele vem para nos corrigir, né? Feliz aquele que ama uma exortação de Jesus. A Bíblia diz que um bom amigo, acho que está lá em Provérbios, né? Que o bom amigo, ele te corrige, ele te repreende. Seja feliz quando você tiver um amigo que te corrige. Seja feliz quando seu amigo estiver indo lá para o precipício de novo para viver na cegueira, ele falar assim, ei filho, aí não é bom para você não. E isso é amigo. E isso sim você deve andar ao lado dele, né? Porque Jesus, né, deu uma ordem para Samuel. Samuel, não tem como andar agora com Saul, não é isso, pastor? E assim é a nossa vida, né, nessa noite de hoje. Eu creio que hoje o Senhor, ele te fez uma pergunta, e você no seu secreto, você vai responder para Jesus. Mas eu quero dizer que Jesus, ele vai fazer aquilo que você pediu. Só que se ele fizer, você vai viver como Bartimeu, que agora ele foi curado e ele segue o caminho de Jesus. Se hoje eu estou aqui porque o Senhor me transformou, para que hoje, todos os dias da minha vida, enquanto eu estiver na terra, eu venha seguir esse caminho. Porque eu servindo esse caminho, eu vou viver a glória de Deus se manifestar na minha casa. Em nome de Jesus. Hoje eu estava lembrando, um dia, uma das vezes que o Miguel foi lá em casa, minha mãe ainda bebia, nossa, naquele dia, foi a primeira vez que o Miguel pisou na minha casa. Nossa, eu fiquei muito constrangido. E hoje o Miguel voltando na minha casa, ele vê minha mãe sã. Hoje ele vê minha casa purificada, ele vê que a minha casa hoje não tem bebida, ele vê que a minha casa hoje não entra nenhuma música secular, não entra nada que não glorifica a glória de Deus. Hoje, ou seja, hoje a minha casa tem paz. O que eu mostro assim, em nome de Jesus para o Miguel, que vale a pena perseverar no Senhor.
Eu sempre falo para ele, olha, a nossa casa servirá ao Senhor mediante a nossa fé e esperança, a nossa obediência e fidelidade. Aí sim, nós vamos poder viver a que a palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós temos que viver uma vida assim, de renúncia. Jesus fez o novo, agora vamos viver o novo de Deus. Não tem como voltar para trás, não tem como estar na presença de Deus andando com as coisas errôneas da vida. E assim eu agradeço por essa mensagem, né? Que o Senhor ele venha mesmo nos curar, ele venha mesmo nos usar, porque nós hoje estamos, né, livres pela misericórdia daquilo que a gente se encontrava cego. Hoje nós somos, né, nós enxergamos com olhares espirituais. E com isso nós vamos agora, para a glória de Deus, ter vida com Jesus, para quando a gente vê um irmão cego, a gente ter autoridade para falar, olha, Jesus está passando, e Jesus te pergunta o que queres que ele te faça. Amém? Glória